Olá pessoal, meu nome é Mirela Carla, está no ar mais um Outspod, podcast mais atípico deste Brasil. Minha gente, uma salva de palmas, muito bem. Estamos aqui em São Paulo, já peço desculpas pela minha voz, estou aqui enferma, adoentada, porém muito animada de estar aqui com vocês. Então, tenha um pouco de paciência aqui, porque vai ser com muita rouquidão, tá bom? Mas o conteúdo vai compensar. Então, já peço para vocês que estejam nos ouvindo, já deixem seu joinha, curte, compartilha, se inscrevam no canal para apoiar a produção de conteúdo, para levar para mais e mais famílias, tá? Que é o propósito desse canal. E falando em apoiadores, eu quero falar para vocês do IEPSIS. O IEPSIS é um instituto de capacitação para pais e profissionais sobre autismo e demais transtornos do neurodesenvolvimento. Na plataforma vocês vão encontrar conteúdos muito direcionados com cursos mais práticos e também com cursos mais robustos, pós-graduação em aba. Vamos dar uma olhadinha. E é isso, pessoal. Então, não deixem de conferir. E agora vamos ao bate-papo de hoje. Este meu convidado apareceu para mim de uma forma muito inusitada no TikTok. Estava eu lá, passeando ali pelo conteúdo, e veio um conteúdo que me sensibilizou demais. Ele, que é autista, é artista plástico, e estava ali um depoimento sobre a mãe dele, que também é autista, com diagnóstico tardio, né? E que, justamente por isso, passou uma vida toda estigmatizada, né? Sem inclusão verdadeira e sem ser compreendida. E aquilo me tocou tanto como mãe. E esse é um cenário, né, pessoal, pra gente aqui do Outspod, que é só o nosso feijão com arroz, fala sério. Nós estamos acostumados a ver isso. E é muito triste, muito triste. E assim, eu vi ali, com minutinhos de vídeos, pessoas maravilhosas, pessoas com potenciais incríveis, com habilidades desperdiçadas, né? E que, assim, somatizaram muito sofrimento. E aquilo, nossa, me tocou tanto, assim, eu chorei, né? Aí também, né, para quem acompanha o Outspod também, só também de novo feijão com arroz, né? Mas eu fiquei encantada. Mandei mensagem para ele. Ele não é aqui de São Paulo, ele é do Rio de Janeiro. Vai contar aqui para a gente a história. Mas deu certo as nossas agendas. Eu vou estar aqui para gravar, ele está aqui também, acredito que por conta do trabalho. E topou participar. Então, recebam aqui com muito carinho Roberto Nassaro. Uma salva de palmas, seja muito bem-vindo. Tudo bem, Roberto? Tá tudo bem. Se apresenta aqui para o pessoal. Quem é você na fila do pão, Roberto? Eu sou artista plástico agora, né? Mas a minha formação é como geógrafo. Geógrafo. Eu sou formado em geografia pela Universidade Federal Fluminense. Eu sou de Duque de Caxias, né? Que é subúrbio do Rio de Janeiro. Dá mais ou menos 1 hora ali do Rio, né? E eu cresci lá até os 23 anos. Morei lá. Com minha família, e depois eu fui morar em Niterói, né, porque eu estudei na UF lá. Eu sou artista plástico, né, uma das coisas que eu faço é a tatuagem, mas eu também sou pintor, também sou desenhista, enfim, tudo que for relacionado à imagem, eu me sinto muito confortável de desenvolver, né, e essa foi uma coisa muito recente que apareceu na minha vida, porque eu sou geógrafo, né, me formei em geografia, e depois eu entrei num mestrado em geografia política, e enfim, cheguei nessa altura da minha formação acadêmica e comecei a me deparar com as mesmas questões que eu tive a vida inteira, sabe? De perseguição, de bullying, porque parece que esse é sempre uma sombra que acompanha uma pessoa neurodivergente, né? Na minha vida escolar,
eu sofri muito, assim, né? Por causa de bullying, principalmente. Era um pesadelo para mim. Tanto é que hoje em dia, quando eu tenho pesadelos, eu sonho que eu estou na escola. Olha só, Roberto. É de tão horrível que foi. E aí, quando eu cheguei na minha graduação, eu já tive assim um afastamento espontâneo, sabe, da minha turma, dos meus colegas de faculdade. E eu passei a maior parte da minha graduação meio que rejeitando o meu currículo, rejeitando a interação com o ambiente da universidade. Mas eu adorava a biblioteca. Então eu acabei fazendo a minha formação de um jeito bem incomum, assim, que era respeitando o meu interesse dentro da biblioteca. Então eu fiquei obcecado, assim, eu fiquei super hiper focado em leitura. E aí isso foi me puxando para uma formação que não teve nada a ver com a geografia, mas teve a ver com interesses espontâneos meus, assim. E aí, a princípio, era literatura, mas depois eu comecei a estudar psicologia, comecei a estudar filosofia, porque eram questões que lidavam com uma reflexão existencial, assim, que era importante para mim, porque toda pessoa neurodivergente acaba tendo um problema de identidade muito forte, né? E isso é uma coisa crônica para ela, né? Porque ela não se encaixa nas instituições, ela não se encaixa nas interações sociais. Então, ela fica numa posição de deriva na sociedade, né? E isso é um desconforto muito pesado e que traz muito sofrimento, né? Porque você tenta interagir com as pessoas e você percebe que existe uma rejeição ali por trás, às vezes de maneira explícita, às vezes de maneira violenta, e você não entende aquilo, porque, você está sendo honesto com as pessoas, você está só querendo um pouco de atenção, você está querendo um pouco de afeto ali, de fazer alguma amizade de repente, e aquilo simplesmente não é possível, sabe? Então você convive com esses dilemas existenciais sobre qual é a sua posição no mundo. Então isso me aproximou muito de escritores, a arte de modo geral é um ambiente muito fértil assim, né, para esse tipo de pessoas que sofrem com esse desajuste assim, social. Então a primeira aproximação que eu tive foram com escritores, fiquei obcecado em literatura, comecei a escrever também nessa época, e depois eu comecei a ficar muito interessado em psicanálise, e eu fui estudar behaviorismo também, eu fui estudar, enfim, psicologia e principalmente filosofia, que era o que mais me deixava entusiasmado, assim, de pensar dilemas morais, sabe, da minha formação, que era um peso para mim também, porque a gente vive numa realidade que é desenhada para outro tipo de existência, que não é a nossa, entendeu? E aí, tipo, você fica sofrendo ali com uma moralidade que você não consegue fazer parte dela. Então, a filosofia foi muito importante para eu desconstruir certos valores que estavam presos no meu inconsciente e que eu tinha muita dificuldade de conviver com eles, né? E aí esses interesses construíram uma formação minha no espaço da biblioteca. E aí, depois eu me formei e eu não tinha emprego, né? Aí eu entrei no mestrado para continuar minha formação. Meu plano era ser doutor e ser professor na universidade. Mas aí no mestrado eu comecei a sofrer bullying. Também. Sim, porque eu tenho uma crítica muito... Eu sempre tive um modo muito assertivo de me comunicar, né? Eu sempre me comuniquei de uma maneira muito ingênua, às vezes, sabe? Então, às vezes eu não controlo a linha entre o que eu penso e o que eu falo. Então, em algumas aulas, eu só tinha declarações que as pessoas se assustavam, assim, e aí sem aquilo, filtro. e aquilo, tipo, foi me acompanhando como um bullying nesse nível de formação acadêmica que eu tava. Porque, por exemplo, a gente estava numa roda, uma vez na aula do mestrado, e aí o professor estava falando sobre o objeto de estudo dele, que ele estudava uma comunidade ribeirinha em Paraty. Aí
ele estava falando sobre o objeto de estudo dele, né? E era uma aula sobre metodologia. E aí, em algum momento, aquilo começou a me soar assim como uma coisa tão idiota, porque o meu professor estava falando sobre um objeto de estudo que para ele era quase que um fetiche, quase que uma coisa exótica, sabe? E enquanto que no nosso departamento tinha vários problemas, inclusive do meu professor com o meu orientador, que eles não se falavam. Aí eu só perguntei para ele, professor, você não acha que é um pouco esquisito a gente ter objetos de estudos tão distantes da nossa realidade, sendo que aqui, no nosso próprio departamento, tem tantos problemas? Por que você não estuda, por exemplo, o meu orientador? E aí, aquilo virou uma piada, né? E aí, nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Facebook, a galera não pegava no meu pé todo dia. E aquilo foi me deixando sem vontade de voltar para as aulas, aquilo foi me deixando sem vontade de estar no ambiente acadêmico. E aí eu comecei a, sabe, reencontrar dificuldades que eu nunca consegui superar na minha vida. E aquilo foi muito doloroso, porque a minha única perspectiva profissional que eu tinha cultivado por tantos anos era eu ser um acadêmico. E aí eu me deparei com esse problema aparecendo de novo, sabe? Nessa altura da vida, de novo. Parece que era uma coisa que nunca acabava. E aí eu só entrei em crise, assim. Eu comecei a ficar muito mal, entrei numa depressão muito forte e eu não sabia o que fazer com a minha vida. Eu comecei a me sentir desqualificado para estar naquele ambiente, comecei a me sentir burro, assim, comecei a me sentir... De novo. De novo, assim, De porque novo. a minha vida escolar foi muito marcada pela falta de autoestima. Sim. Porque eles me repetiam, sabe? Eu demorei muito para aprender a ler. Eu comecei a ler com, sei lá, 11 anos, sabe? Porque o ambiente da escola era Um massacre. Era um massacre, as crianças gritando, imagina. Tipo, aquela bagunça, aquele tumulto, e você fica perturbado. Eu não queria ir para a escola de jeito nenhum. Você tá aqui com um protetor auricular, né? Tô falando para quem estiver nos escutando, por exemplo, Spotify, Deezer e tal. Justamente porque você tem sensibilidade auditiva. Muito. A gente sabe que tem pesquisas hoje, por exemplo, as escolas, no ambiente normal, elas passam de 90 decibéis. Uhum. Que é, assim, nos ambientes de trabalho, é onde já tem indicação para protetores auriculares. Isso não estou nem falando, gente, quando essas medições, quando vão em escolas, não estou nem falando quando é no recreio, não, tá? Estou falando em pátios escolares, quando está em troca de turno de aula, de tamanha barulheira, de molecada, de carteiras arrastando, cadeiras e tal. Para quem tem essa sensibilidade, né, e você já está num ambiente aquado, aquilo ali é tortura mesmo. É uma tortura, é. E assim, eu sou de uma cidade pobre, né? O meu bairro era muito pobre, a minha escola era pobre. Então as condições eram terríveis, porque no Rio de Janeiro a gente ainda tem o calor. Então salas muito estufadas de calor, as crianças gritando, as crianças fazendo bullying comigo, as professoras super autoritárias e me obrigando a estar sentado, me obrigando a fazer... a respeitar a aula delas como se eu fosse um objeto, né? Então, tudo isso fez a minha vida escolar ser uma tortura. E aí, por causa disso, eu acho que eu tive um prejuízo na minha aprendizagem muito forte na minha infância. E eu fui sendo deixado para trás. Eu fui sendo repetido de ano. Primeiro, na alfabetização, assim, eles já me repetiram, assim, eu perdi um ano. E depois eu perdi mais 2. Então, isso era um problema, porque eu me sentia sem autoestima quando eu era criança, porque eu achava que eu não... O problema estava com você. O problema ele sempre é trazido para você, né? Isso faz parte da violência, né? E aí eu tinha um problema já de autoestima com a minha formação, com a minha educação, já quando eu era uma criança.
E isso foi se estendendo até a minha adolescência, até eu me formar na escola. Teve uma época que eu só abandonei a escola, assim. Eu não aguentava mais ir para a escola. Eu fiquei 1 ano sem ir para a escola. Eu abandonei. E aí, depois quando eu voltei, eu fui fazer EJA, né? Para corrigir o atraso, né? Que eu estava tendo de 4 anos, praticamente. Né? EJA, o que que é? EJA é antigo supletivo. Ah, né? tá. Que você faz... em 6 meses, o equivalente a 1 ano letivo. Eu conheço como supletivo. Só. Eu fiz isso, assim, para conseguir me formar no ensino médio. Sim. E aí depois eu entrei na faculdade pública, né? Eu pensei, agora aqui as minhas relações vão ser melhores, né? Mas não, no mestrado eu ainda tinha problemas de interação com os outros estudantes, né? Porque aí não é questão intelectual, nada disso, né? Pedagógica. É questão de habilidades sociais. E é uma questão moral também, né? Porque as pessoas, elas não reconhecem a diferença do seu comportamento, da sua perspectiva, né? Elas querem que você se ajuste à expectativa delas. E aí, quando você não cumpre essa expectativa, você é só massacrado, né, pelo comportamento dos outros, que pode ser muito violento, pode ser muito perverso. E aí eu passei por isso no mestrado, né? E aí eu entrei em depressão, assim, acumulou com outras coisas. Porque a minha mãe, ela tem muitos problemas de saúde que são reflexos de... Assim, são psicossomáticos, né? Porque a minha mãe, ela é tipo eu, só que muito pior. Ela é muito mais prejudicada do que eu. Ela teve muito mais prejuízos, né? E aí ela teve uma doença de pele horrível. Ela ficou deformada, assim. Foi muito rápido. Eu lembro que eu fui visitar ela e quando eu cheguei, assim, a minha mãe tava, tipo... Que nem como se ela tivesse tido queimaduras de 3º grau no corpo todo, assim. O corpo dela, assim, o rosto dela tava todo deformado, sabe? Ela tinha perdido as unhas, o cabelo dela caiu, ela virou um monstro, assim. Eu só vi aquilo, eu fiquei aterrorizado, e aí eu fui pro banheiro e, tipo, comecei a chorar, assim, desesperado. Chorar muito, assim, de ter visto como que ela tava. E aí, isso juntou com a minha crise profissional, e eu tava quase com 30 anos. Você é filho único? Não, eu tenho um irmão. Que idade que tem? Ele tem 44. Tá. Você tem que idade hoje, Roberto? Eu tenho 35. Tá. E aí eu entrei em depressão, assim, né? Entrei em depressão, eu tava, tipo, recebendo uma bolsa de mestrado. Essa era a minha única fonte de renda. Eu não me encaixava em absolutamente nada, assim, de escolas, de vida institucional dentro de instituições de ensino. Eu odiava o ambiente da sala de aula, né? Porque você não tem só que ensinar. Ensinar por si só eu gosto, mas você tem que ensinar e ainda você tem que lidar com o comportamento de dezenas de crianças, de dezenas de adolescentes. Então, tudo isso tinha me deixado num limbo, assim, né? De indefinição profissional. E aí foi aí que eu comecei a pensar em outras possibilidades para minha vida e eu comecei a desenhar. Aí... Você não desenhava antes disso? Não. Não acredito. Eu comecei a desenhar em 2019. Olha só. E aí eu comecei a desenhar todo dia, assim. Eu fiquei obcecado em desenhar. Eu desenhei muito, muito, muito. E aí, um mês depois, eu comprei maquininha de tatuagem e comecei a tatuar. E aí, isso virou minha fonte de renda. Eu abandonei a minha vida acadêmica e comecei a me dedicar a isso. Mas assim, quando criança, você desenhava, assim, você sabia que desenhava bem, gostava... Eu tinha noções. Tá. Eu tinha noções porque, tipo, todo mundo tem aquela folha de trás do caderno e os desenhos de trás do meu caderno eram sempre desenhos muito elaborados. Tá. Então, eu tinha noção de que eu tinha... Sim, gostava de desenhar, sabia desenhar, tinha um talento ali. Sim, e eu tinha muito interesse em fazer isso. Eu ficava horas do meu dia. Tipo, lembra quando o Facebook tinha aquela capinha que você ajustava, sabe? Tinha uma capinha no Facebook que você ficava ajustando. Eu ficava horas procurando imagens para conciliar com a minha imagem do perfil do Facebook e eu ficava horas só, tipo, ajustando elas para elas ficarem do jeitinho que eu quero, fazer vários testes. Ficava procurando imagens...
tipo, todo dia, assim, eu ficava fazendo isso. Eu adorava fazer isso. Então, eu tinha noções de que eu tinha muito interesse e muita sensibilidade visual. E que isso podia ser facilmente convertido num interesse por desenho. Entendi. E aí, eu comecei a desenhar muito, assim. Eu tenho... Assim, tipo, eu conheço os meus colegas do meu nicho de trabalho, né? Eu entendo que existe um abismo entre o volume de produção que eu produzo e o deles. A galera sempre relata para mim, poxa, eu tenho muita dificuldade de criar, de desenhar, sabe? E eu só escuto isso pensando, eu não tenho isso. Eu produzo muito e eu tenho, sei lá, dezenas de milhares de desenhos. Eu tenho dezenas de milhares de produções, assim. Eu comecei a pintar em 2020 ou 2021. Foi assim que teve a pandemia, eu tive que parar de tatuar, então eu comecei a pintar. E aí eu comecei a ficar obcecado por pintura. Eu tenho muito... Eu tive que alugar uma casa grande o suficiente para ter tipo uns 2 cômodos só para eu guardar telas. Porque eu tenho muita pintura. E aí eu comecei a tipo, me envolver em estudar a história da arte, em desenvolver as minhas técnicas de pintura, e desenvolver principalmente como que aquilo me beneficia, não só no meu trabalho, mas em relação ao meu tratamento. Porque o meu tratamento, para mim, é uma coisa que ela nunca vai ter cura, né? Vai ser sempre um acompanhamento. Sim. Então, tipo, como... Eu fui descobrindo os benefícios disso no meu alívio, sabe? Da minha condição existencial, eu comecei a ficar muito interessado em, sei lá, todas as dimensões desse tipo de trabalho. E aí, hoje em dia, assim, a pintura é tipo uma parte essencial do meu bem-estar. Se eu não fosse a pintura, se não fosse o desenho, eu provavelmente seria uma pessoa depressiva. E se não fosse o sentido existencial que essas coisas trouxeram para minha vida, talvez eu tivesse, sei lá, me matado. É terapêutico para você. É mais do que terapêutico. Tipo, eu gosto muito de terapia ocupacional, arte-terapia, eu gosto desses conceitos, mas eu acho que eles são muito limitados no entendimento sobre quais são os benefícios reais dessas atividades. Porque, tipo, a terapia, ela é uma parte, ela é um benefício da atividade criativa. Você também tem todo um outro lado analítico que você pode usufruir também. Porque a terapia, eu enxergo ela como um alívio da sua tensão. Um alívio do estresse e da ansiedade que a atividade de concentração, ela organiza os seus pensamentos, né? Então, quando você se concentra ao entorno de uma atividade como essa, você realmente tem benefícios de um alívio imediato da ansiedade. E com o acúmulo da atividade, isso pode gerar um tratamento contra o estresse e a ansiedade que o seu corpo manifesta, né? Contra esses sintomas. Mas você também tem um benefício intelectual em cima disso, porque você acaba produzindo materiais que vão se entrelaçando com temas que se repetem. E esses temas, eles podem ser analisados depois. E essa análise, ela vai dizer muita coisa sobre você, sobre os seus sentimentos, as suas emoções. Então, tem todo esse benefício analítico que ele faz parte do tratamento, sabe? Ele é um benefício muito importante, tão importante quanto o alívio da ansiedade. E assim, você pode entender coisas maravilhosas sobre você mesmo. Tipo, tudo isso aqui que eu tô te falando sobre a minha percepção da herança que eu tenho com a inteligência visual, com a sensibilidade visual dentro da minha própria família, veio principalmente da minha relação com o desenho e com a pintura. Porque eu fui enxergando ali coisas, heranças visuais, sabe? Da minha formação. E aquilo foi me levando, foi me conduzindo, sabe, a uma interpretação da minha relação com a minha mãe, da minha relação com o meu avô, da minha relação entre eles também. Então, isso vai criando pontes de interpretação que são analíticas e elas podem te revelar questões inconscientes que você não estava percebendo. Então, tudo isso vai se tornando consciência. E isso tem um benefício de fortalecer a sua consciência e fortalecer a sua construção como sujeito, para você, aos poucos, ir se desconstruindo da posição de objeto e se construindo como um sujeito.
Então, isso tudo é importante para você construir sua autonomia, sabe? E isso é fundamental para caraca, porque é a construção de uma posição política de você no mundo. Isso dá um sentido existencial muito poderoso. É isso que você está dizendo, para mim tem todo sentido, porque é o que eu busco muito sempre no desenvolvimento do meu filho. Então, você tem, e é o que eu falo muito para as mães, quando buscam qualquer coisa, do que elas falam, será que isso é bom? O que é melhor para o meu filho? Muitas coisas do que a gente vai buscar tem efeitos terapêuticos. Efeito terapêutico, eu sair com amigos para um happy hour, tem um efeito terapêutico, pode me trazer alguns alívios. Fazer um esporte pode ter efeito terapêutico. Algumas abordagens podem ter efeitos terapêuticos, mas isso é muito pequeno. Isso não resolve coisas. São alívios muito pontuais. Quando a gente pensa em terapia, e aí acho que vai ter essa abordagem, o que você disse, de um efeito muito mais amplo, e aí quando eu busco isso para o meu filho, uma terapia, ela precisa de objetivos, de desenvolvimentos muito claros e que vai perpassar por tudo isso, né? Dessa construção desse ser, de independência, de autonomia, do desenvolvimento. Não é sobre remendos, sobre pequenos alívios, sobre colocar band-aids, sabe? Não é sobre isso. É sobre despertar para suas potências, sobre habilidades que a gente ainda não está vendo, mas é sobre um processo de descobertas, sabe? É sobre entender mais quais são as nossas dificuldades, então quais são os limites que eu preciso respeitar mais. Então, quais são, como você disse, nesse processo você olhou então para os desenhos e a partir dos desenhos você viu então uma profissão, da profissão você foi se conectando com a sua família, se conectando com os seus antepassados e você foi se conectando com você mesmo. Então veja quantos processos desse ser, desse Roberto, né? É um processo. É isso que eu busco quando eu penso em terapia para o meu filho, porque eu quero ajudá-lo a se desenvolver no melhor potencial dele. Não quero consertar nada. Eu quero ajudá-lo nesse caminhar. Enquanto eu puder, né? Não vou estar ali para sempre, mas enquanto eu puder, eu quero ajudá-lo para que ele depois consiga de uma forma mais fácil. Então, o meu olhar é sempre nesse sentido, né? Porque, senão, são esses efeitos terapêuticos, eles são muito, muito recortes pequenininhos e insuficientes. E a gente precisa desse... o nosso papel, eu penso que eu como mãe, o meu papel para ele é esse. É ajudá-lo, assim, aí puxando. Eu não sei, nós estamos nos conhecendo também. Ele também está me fortalecendo nesse papel de mãe, né? E a gente está fazendo essa caminhada juntos, né? Então, eu acho interessante, essa visão que você tem é certíssima. É certíssima. E aí, para isso, a gente vai ter vários recursos. Você foi a arte, de repente o outro vai ser um esporte. Mas a gente sempre tem que pensar de uma forma de estruturar para ampliar mesmo, sabe? Não ficar com esse efeitinho terapêutico de alívio. Isso é muito importante, né? É uma das heranças que eu tenho da minha leitura de Paulo Freire, né? Porque Paulo Freire, a base da teoria paulo freiriana é a autonomia, né? E aí a autonomia, para mim, ela é um ganho de consciência, né? Um ganho de consciência da sua posição subjetiva no mundo, né? E aí, para você entender a sua posição, sabe? É todo um processo de você ir fazendo interpretações, né? Do seu contexto, da sua origem, da sua família. E por outro lado, você também tem que fazer essas interpretações nas pessoas que estão ao seu redor, né? Nas suas amizades, nas suas... E aí você vai... entendendo o que faz mais sentido para você, né? Tipo, por exemplo, antes de eu ter a minha autonomia, antes de você ter a sua autonomia, você é sempre colonizado por alguma coisa que tem mais poder do que você. Então, por exemplo, eu vejo que é muito comum em pessoas neurodivergentes que não têm uma consciência ainda sobre a posição delas, que é tentar se encaixar, sabe? E isso
isso é uma descaracterização da subjetividade delas, né? Porque, pô, pensa, eu quando era adolescente, por exemplo, o meu primo, por exemplo, o meu primo e meu irmão, uma vez me puxaram para uma boate. Pensa o quanto que isso... Eu fiquei a noite toda numa boate, eles me levaram para uma boate, eu fiquei lá, tipo, completamente desconfortável. E aí eu procurei uma área de fumante lá, que tinha uma escada, eu sentei na escada e fiquei, tipo, encolhidinho, assim. E naquela época eu não tinha nem noção do quanto que o meu estresse passava pela minha hipersensibilidade auditiva. Então eu não tinha nenhum abafador de ruído para me proteger. E aí eu fiquei lá a noite toda, sendo torturado pelo ambiente. Eu não tinha consciência de como aquilo podia me fazer mal, mas eu me submetia a essas experiências, às vezes, porque eu só não tinha noção nenhuma do prejuízo que eu ia ter, porque aquilo era uma descaracterização completamente de mim. Mas você pensa que você tem que respeitar aqueles convites sociais, porque você acha que isso é o natural de se fazer. Só que não existe essa noção do que é natural de fazer quando você se conhece, né? Você sabe que existem limites que você tem que respeitar. E esses limites, eles são uma proteção que você tem que se fazer. E aí, tipo, o que eu vejo são muitas pessoas que não entendem sobre esses próprios limites e elas se submetem ou são submetidas a situações que são torturantes. E isso produz muito sofrimento. E, pô... Eu queria muito que existisse dados sobre isso, né? Mas eu tenho certeza que a população autista que existe no Brasil ela está muito próxima, sabe? De uma população que sofre sofre muito mais com questões de sofrimento psíquico, né? Como depressão, ansiedade. Sim, sim. Eu tenho certeza assim, de que esses dados estão muito próximos. Sim. O índice de suicídio que tem, né, de depressão é muito, muito elevado. Não sei falar em porcentagem, mas tem. Mas acredito que ainda seja subdiagnosticado, né? Sim, com certeza. Eu acho que todo o debate público sobre autismo é muito precário. Porque, por exemplo, eu percebo que esse é um debate muito dominado por uma ala muito pequena da sociedade brasileira. Imagina, porque, uma fatia que não representa a população. Não, nem um pouco. Porque quando você pensa... Qual é o protagonista, sabe, da discussão? Você pensa muito numa criança autista de classe média, sabe? É a imagem. Eu estava pedindo isso para minha namorada. Descreve para mim... Quem é o que primeiro vem na sua cabeça quando você fala de autismo? Ela falou, uma criança com fone de ouvido numa mesa. Cara, agora se você olha a pirâmide etária brasileira, ela tem, predominantemente, ela tem uma faixa etária de adultos, que é a maior faixa etária. 81% da população brasileira está entre 15 e 65 anos, sabe? Então, a maior parcela dos autistas no Brasil são adultos e são pessoas não diagnosticadas e com certeza são pessoas pobres. Mas é isso que eu ia falar. Os autistas que hoje estão falando não são também a população porque o jovem que está na internet falando também é o jovem classe média que teve acesso ao diagnóstico. É uma fatia mínima, é uma tripinha da população. Porque foi o que conseguiu, ou que tem o convênio, ou que conseguiu pagar uma consulta e conseguiu acesso ao laudo. Que é muito caro. Que é caro. E digo mais também. Hoje nós temos como essa questão comercial que tem, né? A gente tem um pessoal pouquíssimo qualificado trabalhando também, porque a demanda é muito grande, então migrou muita gente, né, que se diz especialista em autismo e não consegue fazer um diagnóstico diferencial. Então, eu digo diagnóstico, não estou nem falando que é excesso de diagnóstico em autismo, não. Digo diagnósticos errados, às vezes está só autismo e não tem outras comorbidades identificadas. Então, que também não estão com tratamento adequado. Você está entendendo? Sim. Porque é um transtorno muito comórbido, não existe
na prática, autista puro, tem só no livrinho. Nunca é só isso. Sempre tem alguma outra questão associada, né, na prática. Então, ainda é muito falho. Mas a grande população está lá no SUS, que não tem nada, não tem acesso, está lá esperando por 2 anos na fila de espera, e a hora que chegar lá, ainda vai ser um médico generalista que não vai saber falar nada, vai malemar, bater o olho, te descartar ou te dar qualquer coisa. Né? Eu vou te falar da minha região, por exemplo. Na minha região, né, assim como todas, na minha região não tem nada. Tem o CAPS, que é também, assim, para crianças, por exemplo, também um tratamento no coletivo com psicanálise, que não tem a indicação para tratamento lá, ainda mais para criança autista. Imagina, não tem nada lá. As APAES estão lotadas, que também não tem tratamento para autismo, porque atendem vários tipos de transtornos, enfim. E, cara, tem crianças lá que estão há mais de 2 anos, mas, assim, são autistas no último, assim, ao cubo. E não conseguem um laudo, não conseguem. E aí, às vezes, já estão com muitos comportamentos agressivos, às vezes já na pré-adolescência, a escola já mandou embora, os pais não conseguem trabalhar. E não é porque são agressivos, mas é porque estão negligenciados há muito tempo. Então, não verbais, aquele caos, né? Uhum. Não tem para onde ir. É uma tragédia social. Cara, é uma calamidade. Como tem meia dúzia de criança classe média aparecendo com foninho em salinha sensorial inaugurada, em meia dúzia de lugar. Um no aeroporto aqui, um no shopping ali, e aí, que legal. E meia dúzia de autista, tipo, empoderado também, o pessoal tem a impressão que tá melhorando. Cara, tá o caos. É só isso, o cenário é calamitoso. Não tem nada de bom. Assim, é queda livre. Mas fica pasteurizado, tipo, nas mídias, assim, sabe? É uma discussão que está se popularizando, mas ela não é popular. Não, e ainda é muito bem superficial, pão e circo. Porque quando vão fazer alguma coisa, distribuem meia dúzia de foninho e fazem uma sala sensorial. Fim. Tipo, e daí? Que isso? Nossa, não passa nem perto de nada do que... Eu estava vendo dados do IBGE, né? Acho que a população de autista brasileiro é de 1,3 milhões, uma coisa dessa. Mas os dados não são indiscriminados, né? Você não sabe quais são a população de graus, né? Mas eu acredito, assim, uma impressão minha, né? Que a maior parte da população... que a incidência, né, dentro dessa população de autistas, a incidência é do autismo leve, assim, né? Acho que é o autismo mais comum que tem. Isso, a grande maioria é nesse caso. Sim, então, tipo, eu acho que um retrato realista da população de autismo brasileira é uma pessoa com autismo leve, pobre, fudida. Exato, e que daí acaba... ficando com comportamentos desorganizados, mas por pura negligência. Daí o povo quer entupir de remédio, tal, mas teria que ser terapia comportamental, tipo, então não... A minha mãe é isso. Tipo, a minha mãe, ela assim, a minha avó é muito autoritária. Minha avó é autoritária e perversa, assim. Então, a minha mãe, ela sempre foi aquela criança, sabe... que não conseguia acompanhar algumas exigências e expectativas da minha avó. Então, a minha avó torturava minha mãe. Torturava, assim. Tipo, minha mãe conta uns relatos, assim, de uma relação horrível. E aí, a minha mãe praticamente não tinha nenhuma outra interação a não ser a relação com a minha avó. Porque ela não ia pra rua, praticamente, ou era completamente rejeitada nesses ambientes, né, de outras interações com crianças. E na escola, ela sofreu tanto bullying que ela abandonou a escola na 6ª série. E aí, assim, tipo... Assim, foi obrigada a casar com 17 anos com meu pai, que assim, tipo...
não gostava do meu pai. Minha mãe, ela disse que ela não sabia nem o que era sexo. Minha mãe é uma adulta hoje, com 63 anos, super infantilizada. Muito infantilizada. Ela não tem autonomia praticamente para nada, assim. Ela não consegue fazer coisas simples, sabe, da interação social. E imagina quando ela tinha 17 anos, que foi quando ela casou. Ela falou que ela não sabia o que era sexo. E aí chegou na noite de núpcias, meu pai estava ali esperando, sabe, transar, e aí a minha mãe não tinha nem consciência do que era isso, e aí é claro que a relação deles era um desastre. E aí minha mãe engravidou quando ela tinha 18 anos, ela engravidou, e aí as coisas só foram piorando. E aí ela se separou do meu pai, porque ela criou uma imensa rejeição pelo meu pai, porque, enfim, tipo, ela não queria transar. Ela ficou traumatizada, sabe? Sim. Porque eu acredito que meu pai deve ter forçado, assim, para ter uma relação sexual, porque ele achava que estava no direito, enquanto que ela, sabe, não queria nem ser tocada. E aí você vai vendo o desastre se aprofundando, Sim. assim, se formando. E aí a minha mãe se separou do meu pai, deixou meu irmão para minha avó para criar para minha avó. E aí ela ficou 9 anos afastada do meu pai, né? E aí toda aquela pressão em cima dela, pressão moral, né? De mulher separada, pressão moral de ter um filho e não estar com ele, sabe? Problemas no emprego. Ela tava falando, inclusive, nesse vídeo que você passou dela, dela chegar a apanhar uma vendedora, porque ela trabalhou em loja de sapato. Então ela era vendedora em loja de sapato, assim. Ela chegou a levar um tapa na cara de uma mulher, sabe? Porque não conseguia, sabe, ter relações mínimas ali dentro dos ambientes que ela trabalhava. E aí, a pressão em cima da minha mãe eu não imagino, mas eu só sei que ela se entupiu de remédio para conseguir suportar essa realidade. E aí, pô, os remédios vêm com um monte de efeitos colaterais, né? A minha mãe, ela virou dependente química, assim, né? De remédio, não de drogas, outras drogas, né? E ela perdeu todos os dentes, ficou fodida, assim, sabe? Tentou se matar. Isso tudo nova ainda. Nova. Aí, pela pressão da relação dela, principalmente com a minha avó, ela voltou pro casamento. Seu pai. E aí, ela ficou grávida de mim. E aí, ela voltou para casa do meu pai, que meu pai tinha um emprego na época. Ele trabalhava no banco, assim, era um emprego que, para minha realidade social, era um emprego bom. E aí ela voltou para casa com essa promessa de ter algum conforto, pelo menos, né, de ser uma dona de casa, mas ter um conforto material. E aí pegou o meu irmão, que estava sendo criado pela minha avó, que ficava falando mal do meu pai e da minha mãe por 9 anos da vida dele, e pegou ele, me teve e foi morar com um homem que ela detestava, que ela tinha desprezo. E aí, essa foi o meu ambiente na minha casa. Minha mãe dependente química. O meu pai foi demitido logo depois que ela voltou. E ele virou camelô, assim. Então, ele não tinha dinheiro para nada. A gente vivia numa pobreza horrorosa. E o meu irmão detestava os meus pais, porque foi criado escutando mal deles pela minha avó. Então, era uma família totalmente trágica, assim, desestruturada. Então eu cresci vendo a minha mãe no quarto dela tendo surtos, sabe? Se entupindo de remédio e chorando o dia inteiro. O meu irmão fechado o tempo inteiro, porque ele não gostava da família. O meu pai se desdobrando para conseguir algum dinheiro, assim, para comprar remédio para minha mãe, porque a minha mãe meio que dominava a cabeça do meu pai, assim. E eu cresci meio que na negligência, assim, de lado, assim, né? Muito sozinho. E como a minha mãe tem muitos problemas de interação, né? Ela não conseguiu criar redes de amizade, redes na própria família. Então eu não ia para festa de criança, eu não tinha primos, assim, para estar próximos de mim, eu não tinha tias, eu não tinha, sabe, essa relação com as pessoas, né? Era uma relação só de eu ficar em casa, brincando com as minhas coisinhas, fazendo meus experimentos ali nos meus brinquedinhos, sozinho. Então eu fui criado desse jeito, sabe? Aí foram 13 anos dessa forma. Aí minha mãe saiu de casa, assim, ela não aguentou mais. Aí eu fiquei morando com meu pai e com meu irmão.
E aí, um retrato que eu consigo produzir na minha cabeça de uma pessoa autista no país está muito mais próximo da minha mãe do que essa criança que a gente estava descrevendo, né? Então, eu acredito que muitas pessoas com problemas de dependência química, pessoas que se matam, pessoas que têm uma depressão profunda, são pessoas com alguma neurodivergência que não tem nenhum tipo de assistência e, por outro lado, além de não terem assistência, ainda tem toda essa pressão em cima delas, né? Porque, assim, uma vez eu sofri bullying de um garoto na rua, ele me bateu, não lembro, os meninos adoravam me zoar, tanto é que hoje em dia eu odeio homem, assim, porque é um trauma que eu tenho, né? E aí, eu lembro que eu tava passando de carro com a minha mãe assim, meu pai e minha mãe, e aí o garoto que praticou bullying comigo tava sentado na esquina, assim. A minha mãe saiu do carro e foi correndo atrás dele, assim, jogou um chinelo nas costas dele. Uma cena que eu fiquei constrangido na hora, mas depois eu fiquei pensando, cara, pra ela é a mesma história se repetindo, né? Então ela só tá meio que reagindo a uma coisa que ela não conseguiu reagir, ou talvez ela tenha reagido no passado dela. Porque eram as mesmas perseguições, assim, era a mesma história, sabe? Se repetindo. E isso traz muita revolta, né? Você fica com raiva das pessoas, né? Você cresce desse jeito, sendo humilhado, né? Então você fica com raiva. E eu vi a minha mãe reagindo a esse tipo de sentimento ali naquela hora, né? É uma imagem muito forte para mim. Esse episódio. Porque eu já vi minha mãe sofrendo bullying de tipo tios, assim, tipo os irmãos do meu pai, sabe? Zoando ela. Teve uma vez que a gente foi pra casa de um tio, irmão do meu pai, a gente viajou, tipo, 4 horas para chegar na casa dele, porque ele morava no interior. E aí, no mesmo dia, a minha mãe quis voltar. Porque ela tava zoando muito ela, porque ela levou um gato dela, que ela não desgrudava do gato. Aí eles ficaram lá zoando tanto ela, que ela só, tipo, pegou eu, o gato, o meu pai, falou, vamos embora. Então a gente, sabe, não conseguia ter relações mínimas, assim, com pessoas que teoricamente deviam ser próximas da gente. Não tinha a menor compreensão e acolhimento, né? Não. Então, assim, eu tive uma criação ruim, assim. Minha família é uma família que que não funcionou, assim, direito. É uma família ruim, assim. Mas é compreensível, sabe? Muito compreensível. No caso da minha mãe, eu não tinha o que fazer, assim. As condições eram precárias. Eu acho bacana da sua parte esse acolhimento, eu digo, com ela. E não uma revolta com ela. Acho até por conta dessa identificação também, não é? É um espelho. Espelho, né? Eu olho para minha mãe, eu me vejo completamente nela. Só que eu me vejo com mais prejuízos. Porque a minha mãe, ela, além de ter... talvez ela esteja num grau mais forte de autismo. Sim. Mas a minha mãe, ela não teve acesso à educação que eu tive, né? Porque eu fiz a faculdade e isso foi muito bom para minha formação. Foi uma revolução para mim, praticamente, a universidade. Ela teve um machismo em cima dela. Isso foi muito pesado. Opressor demais, né? Nossa. Imagina, eu não tive filhos, por exemplo, né? Ela teve 2 e ela não se ela tivesse uma escolha própria, ela não seria mãe. Minha mãe não teria esse desejo, eu acredito. Então, sabe, tendo que casar, não podendo desenvolver uma carreira, sabe? Sendo pobre, na realidade mais pobre que a minha foi. Então, tudo isso em cima dela assim... Quando eu penso em tudo isso assim, eu sinto uma tristeza profunda, porque é um lixo. É um lixo da revolta, assim. E eu vejo que a minha mãe é uma mulher muito extraordinária, assim. De personalidade, ela tem uma personalidade fascinante, assim. Os mesmos motivos que as pessoas fazem ela ser rejeitada pelas pessoas, é o mesmo motivo que torna ela fascinante. Porque ela é muito honesta. Assim, ela tinha um primo mais próximo. Ela chamou a mulher do meu primo de hipopótamo, sabe? Aí eles pararam de se falar. Mas não é por maldade, que ela não tem nenhum tipo de malícia. É só... Ela pensa as coisas e ela só, sabe, fala. E aí isso gera muita incompreensão, assim, muito mal entendimento.
E aí ela é muito inteligente, ela é muito sensível, ela Generosa, né? ela escreve super bem, sabe? O meu pai, por exemplo, meu pai é quase analfabeto, assim. A minha mãe escreve super bem, ela tem uma consciência, assim, de coisas que acontecem que você vê o detalhe da percepção dela é muito aguçado, sabe? E, pô, na minha casa, por exemplo, eu convivia diariamente com aspectos, qualidades extraordinárias dela. É, tipo isso que eu estava falando para você, da sensibilidade visual que eu adquiri, assim, por herança. A minha mãe, ela é foda, assim, ela é foda. Tipo, a minha casa era muito pobre, sabe? Mas era sempre linda. Minha casa sempre foi linda, assim. Minha mãe pegava móveis no lixo e ela só ia lá, pegava o móvel, fazia tudo. Isso não era um tempo que não tinha internet. Ela só, tipo, desenvolvia as técnicas, assim, por conta própria, sabe? E ela fazia os móveis ficarem lindos. Ela tinha toda uma curadoria, assim, do que ela botava na casa dela. E ela tinha cadernos, onde ela fazia todo o planejamento da decoração da casa. Todo o decoramento. Tipo, como se fosse uma arquiteta, sabe? Olha Tipo, só. tudo definidinho, assim. Ela desenhava todos os cômodos da casa direitinho e ela fazia projetos de decoração para cada ambiente da casa. E ficava, tipo, os cadernos dela eram cadernos que eu queria muito ter acesso, porque eu não sei o que ela fez com eles. Mas era assim, tipo, um nível de cuidado, de detalhamento, sabe? Era perfeito. E a casa sempre ficava linda e ela sempre fazia a alteração da decoração da casa. Tipo, com uma frequência assim de... A cada 10 dias ela mudava a casa toda. Nossa, não acredito, Tudo, Roberto. mudava tudo. E assim, eu gostava da casa, tipo, do jeito que tava. Aí do nada ela mudava, eu ficava, pô, por que mudou, cara? Mas aí, tipo, ficava tão bom que eu ficava, tudo bem, mas tá bom, sabe? E aí eu fui criado dentro desse estímulo visual muito. Ela consumia muita arte, tipo, muita música, muito filme, revista na minha casa, tinha muita revista. Então, revista de decoração, tudo isso. Fora o ambiente por si só, sabe? As combinações que ela fazia. E hoje em dia ela perdeu um pouco dessa vaidade, mas ela também se vestia muito bem. Então, tudo isso foi meio que sendo absorvido pela minha formação quando eu era uma criança. E dá pra ver uma diferença nítida entre mim e meu irmão, porque o meu irmão foi criado pela minha avó, Tá. em espaços onde a minha mãe não tinha influência. Então, o meu irmão, ele é tenebroso, assim, para ele fazer qualquer coisa que tenha a ver com inteligência visual, o meu irmão é um desastre. Agora, eu sempre tive noções muito claras, assim, por causa desse contato desde criança que eu tive com uma escola, que foi a minha casa, sabe? E aí, é claro que eu cheguei nessas constatações, né? De que, tipo, da onde que veio isso? E, assim, a minha mãe, ela não tem uma boa relação com a minha avó, mas ela idolatra o meu avô, né? Meu avô morreu muito cedo. Ele morreu com 60 anos só. Eu tinha 7 anos quando ele morreu. Mas a relação que a minha mãe tinha com ele era da onde ela prestava mais atenção. Tipo, então, todas as qualidades que o meu avô tinha, a minha mãe absorvia elas. E como a minha mãe tem uma percepção, uma inteligência, uma sensibilidade muito forte, ela absorvia num nível de detalhe, assim, as qualidades que o meu avô possuía. E, consequentemente, a avó dela, essa minha bisavó. Então, eu tenho certeza que toda a noção visual que eu adquiri é uma herança de família que veio da relação afetiva que a minha mãe teve com a família do meu avô. E aí, da onde que veio a noção visual deles, eu não tenho a menor ideia, né? Mas isso aqui é o mais próximo que eu cheguei da minha avó, que era de... Minha avó era de Sergipe, era analfabeta, ela era ela era uma mulher negra do Sergipe que veio para o Rio de Janeiro em condições precárias, nunca passou por uma escola. Ela fazia bordados maravilhosos, assim, tipo, complexos, com toda uma noção visual de colorido, assim, super complexa, sabe? E ela fazia tudo no olho. Ela não fazia reproduções, ela fazia no olho, sabe? Então, ela é uma personagem muito interessante da minha família, que eu tenho certeza que deixou uma herança que chegou até mim, mesmo a gente nunca tendo contato. E aí, eu trouxe esse bordadinho aqui.
Tipo, Posiciona aqui pra essa câmera aqui, ó. Pode posicionar você mesmo. Aí tá perfeito. eu acho que as combinações de cores, elas são muito, elas demonstram uma intuição extraordinária, assim, né? Pô, sabe, para você, se você pensa na conjuntura social que a minha avó estava inserida, você pensa nessa leitura que ela faz do colorido, né? E na imaginação dela também de produzir uma paisagem, sabe, com essa criatividade, com essa imaginação, eu acho, tipo, interessantíssimo. E tem, tipo, ela tem bordados gigantes, assim, sabe, com passarinhos, com flores, com toda uma exuberância de inteligência visual que eu não tenho a menor ideia de onde aquilo veio. Não tenho a menor ideia. Só sei que, tipo, o meu avô foi criado por essa mulher e o meu avô tinha também uma noção, uma sensibilidade visual que era um detalhe da personalidade dele que me chamava muita atenção, assim. Tanto é que, tipo, eu peguei camisas do meu avô para mim. Porque eu adorava a maneira como ele se vestia. E aí, de alguma maneira, isso influenciou tanto a minha mãe que virou um foco dela. O seu avô, que foi que você contou que o seu avô que era mecânico? Ele era mecânico de carros, E aí, que você estava me contando aqui antes nos bastidores, dessa noção, né, que o seu avô, geralmente, quem é mecânico está sempre sujo, é um trabalho braçal, né, que tem, mas que o seu avô não, que seu avô era diferente. Conta aí a história. Ele era bem vaidoso, assim. Ele morreu quando era muito novo, mas sabe quando você é marcado por uma característica de alguém? Uma característica que me marcou do meu avô era a elegância dele, assim. Ele sempre bonito, sempre cheiroso, sempre bem vestido no sentido não de marcas de roupa, dessa coisa, dessa futilidade, mas sim das combinações que ele fazia, sabe? Que eram super agradáveis, assim, era um charme, assim, sabe? Olhar para ele, né? E de alguma maneira isso influenciou eu e meu tio, porque meu tio também é um pouco assim, porque é uma relação, porque a moda ela acaba sendo uma expressão visual, né? Então, ele se expressava dessa forma. Provavelmente, se ele tivesse condições de se expressar de outras maneiras, ele tinha desenvolvido também, como a minha mãe se desenvolveu em vários âmbitos, né? Da sensibilidade visual dela, né? A decoração na minha casa era uma dessas maneiras. Mas a minha mãe faz bonecas também, ela faz bonecas lindas, com muitos detalhes, com acabamento perfeito. Ela era muito vaidosa, assim, ela se vestia sempre muito bem. Ela consumia, por exemplo, eu de uma família pobre, na realidade super precária em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, cara, a gente tinha acesso sabe, a coisas que para aquela realidade eram super sofisticadas culturalmente, assim, sabe? De música até cinema. Era muito... Assim, a gente via filme quase todo dia, assim. Minha mãe consumia, sei lá, Montserrat, tá ligado? Cabaret. Minha mãe adorava ópera, ela gostava de música clássica, ela gostava de música popular brasileira, sabe? Enquanto que no nosso meio social ali, tipo, sabe? Eu era uma criança que, muito novo ainda, eu sabia de cor, assim, tipo, grandes atores, o nome sabe, de filmes clássicos, mesmo sendo criança. E isso também afetou, tipo, o quanto que eu consumia de arte de criança, né? Assim, eu era obcecado por animações japonesas. Eu era completamente fissurado. E isso, com certeza, me influenciou muito, né? No sentido do meu desenvolvimento artístico mesmo, né? Sim, com certeza, porque são estímulos de cores, são estímulos de desenhos, de formas, de composições, de imaginação, tudo isso vai abastecendo a sua imaginação, o seu inconsciente, né, de repertório para você depois usar no seu processo criativo. E isso tudo
vem da minha relação com a minha mãe, assim. Ela me influenciou muito. Se não fosse ela, eu com certeza seria outra pessoa. Então, enfim, quando eu faço uma análise da subjetividade dela, da trajetória dela, da vida dela, eu tenho um misto, assim, de revolta, admiração, raiva, interesse, fascínio, é tudo misturado, sabe? Uma grande mistura de sentimentos. Mas esse lado da personalidade dela eu acho fascinante. Ô Wagner, vamos colocar o vídeo dela aí pro pessoal para ver o vídeo que eu cheguei no Roberto, e aí a gente vai mostrar também um pouco do perfil dele, um pouco dos desenhos dele também para vocês acompanharem. O vídeo é esse aqui, né? Esse foi o vídeo que eu cheguei nele, que apareceu para mim. Ela adora bicho. Somos duas, então. Qual que é o nome da sua mãe? Lúcia. A Lúcia. Um beijo para dona Lúcia. Para essas mães guerreiras, mães como a dona Lúcia, sempre me emocionam muito e me inspiram muito. Porque, olha, a nossa caminhada não é fácil, mas a gente faz o nosso melhor com o que a gente tem. É sempre o que eu falo para as mães que a gente troca figurinhas aqui, né? A gente vai motivada pelo amor que a gente tem e aprendendo junto, porque não tem um manual pro que a gente faz, né? Então é o melhor com o que a gente tem, sempre assim. Tá no ponto? Pode pôr. Minha mãe é uma mulher autista de 63 anos e não pode ver um bicho na rua que quer levar pra casa. Aí ela levou um gato pra casa, sendo que ela tem um cachorro que não gosta de gato, e aí o cachorro quebra a pata do gato. E a minha mãe é dependente de mim, né? Então eu tava dando um esporro nela, dizendo que ela não pode ter um gato se ela tem um cachorro que não sabe como viver com gato. Porque depois quem tem que pagar a cirurgia do gato sou eu. E aí ela propôs a gente fazer uma vaquinha. E a minha mãe, ela se enche de bicho porque ela se sente sozinha, né? E aí no meio da conversa ela mandou esse áudio desabafando. E isso me pegou muito. E aí eu vou compartilhar ele junto com a vaquinha. Eu nunca soube lidar com as pessoas. As pessoas sempre perguntavam por que eu era muito esquisita. Mas eu não queria ser esquisita. E eu tentava lidar com as pessoas. Já apanhei até em trabalho na loja lá. A mulher me deu na minha cara. Bateu em mim. Só porque eu atendia cliente dela e ela não estava no lugar. Sempre foi assim comigo. As pessoas têm implicância. Tem uma implicância horrível comigo. Tem uma antipatia espontânea por mim. Tem uma antipatia horrível por mim. Eu não sei lidar com gente mesmo, não. Eu sempre escutei, você é burra, você nunca vai ser nada, você não consegue fazer nada, você nunca vai conseguir fazer nada. E eu cresci assim. Uma mulher autista de 63 anos e não pode ver um bicho na rua que quer levar pra casa. Isso aí não é nada. Isso não é nada. Eu tive que fazer um recorte do áudio, né? Só de 1 minuto. Ela mandou 8 minutos. Nossa, Eu fiquei chorando, sei lá, por umas 2 horas, assim. Umas 2 horas. E aí... eu mandei pra minha namorada e pra minha melhor amiga, né? Elas mandaram áudio chorando também. Porque é muito pesado. É muito pesado. Porque, tipo... Ela teve câncer ano passado, né? Então... Ela também teve essa doença de pele. E o desamparo ele é muito profundo. Porque não é só o que ela já viveu. É a expectativa que ela tem, sabe? Do futuro, assim. E assim, eu percebo uma completa desesperança nela. Muita solidão, muita desesperança. E tem um momento do áudio assim que ela fala, cara, o que eu vou fazer agora? Não tem mais nada pra fazer. Não tem mais pra onde ir. E aí, tipo... É como se fosse... A construção desse desamparo a vida inteira, entendeu? Você consegue ver o enredo todo de uma vida levando a isso. E eu fico muito, muito, muito mal com isso, porque eu olho para a vida dela e eu fico pensando, cara, eu quero muito fazer alguma coisa pela minha mãe, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, cara, como que eu vou ajudar?
como que eu posso fazer alguma coisa além do material, assim? Sendo que, porra, é muito profundo o problema, sabe? Por mais que você... é, por mais que você entenda, compreenda, você não tem poder, sabe? Enfim, é um lixo. Roberto, se eu puder te dizer, né, uma coisa, né, do que eu venho aprendendo, né, o Altispod, ele é meio que um intensivão para mim também, porque eu encontro muitas famílias em muitas realidades, né, e nenhuma delas é confortável, ou boa, ou de uhul, super feliz, né, assim. E aí, sempre essa pergunta, né? Tipo, o que é a felicidade? Ou eu queria poder consertar, eu queria poder sanar tudo. O que eu fui entendendo é que a gente não pode mesmo, assim. Mas estar junto, ser rede de apoio, também é estar junto sem ficar oferecendo soluções. Porque eu mesma, às vezes, quando eu busco outras mães, amigas, às vezes eu quero só desabafar mesmo, assim, e me cansa, às vezes, quando eu vou falar com outras famílias, que são famílias típicas, que às vezes eu tô contando alguma situação e aí elas querem ficar, porque é desconfortável ouvir a dor do outro. Então elas ficam tentando solucionar. Não, mas vai se resolver. Não, mas vai... Não, não vai. É o que é. As coisas são como são. Então, às vezes, o apoio, ele é só para ouvir, acolher, sem pressa, sabe? Uma escuta sem pressa. Tipo, tô aqui, é isso. Sem pressa, com calma, eu te entendo, eu te acolho e estamos juntos. É meio que sobre isso, porque, de fato, as coisas são como são. A vida, ela é instável, ela muitas vezes não é justa, tem processos que são difíceis, muitas vezes a gente não entende o sentido daquilo. E aí, o que a gente pode fazer nesse processo é nos cercar de boas companhias, porque hoje eu entendo que a felicidade ali, ela tá na companhia. Na companhia, nas boas companhias, nas pessoas certas do nosso lado, a gente poder partilhar o bom e o ruim, de pessoas que possam nos ouvir sem pressa, sem também ficar tendo aquela necessidade de dar solução. Não quero solução, eu sei que, cara, tá tudo desmoronando mesmo. Tipo, beleza, quero só desabafar aqui, vou dormir, amanhã é outro dia. Porque é isso, tá desmoronando, não vai se consertar, beleza. Eu tenho resiliência, eu tenho consciência, só me escuta, sem ficar, assim... Acalma a tua ânsia, assim, segura, porque a gente, o ser humano, ele tem um desconforto de ficar ouvindo a dor do outro, assim, é desconfortável, o outro chorar, ver, a gente quer que para, tipo, aí para, porque dá uma agonia, a gente quer fazer cessar, porque a gente quer fazer cessar mesmo a dor do outro, mas tem dores que não cessam. E aí a gente tem que construir isso de ficar do lado enquanto o outro tá com dor, cara, a gente precisa... Pô. É pesado também. É pesado. Tipo, ano passado, por exemplo, que minha mãe ficou doente, ela teve diagnóstico de câncer em 2023. E o meu pai teve junto com ela. Então, foi um momento horrível, né? Porque a minha mãe, ela não tem autonomia, né? Então, eu tive que assumir tudo. Cuidar. Só que eu tenho muitas dificuldades também. Né? Então, tipo... Você tem as suas dificuldades também. E aí foi muito pesado, porque o tratamento no Rio de Janeiro não estava funcionando. Tipo, sabe, a gente é de família pobre, assim, totalmente desestruturado, né? Então, minha mãe nunca teve plano de saúde, né? Então, eu tive que procurar pelo SUS e aí, no Rio de Janeiro, as soluções que eles estavam me dando eram praticamente a morte dela. Aí eu tenho muitos clientes médicos, né? E eles me deram uma ótima orientação. E aí eu trouxe ela para cá, para São Paulo, para fazer o tratamento dela aqui. E ela foi atendida no ICESP. E foi um tratamento perfeito. Assim, foi muito bom. Ela teve acesso a muitos profissionais
menos psicólogos e psiquiatras, que é uma defasagem assim, do serviço público, mas só dela ter tido tratamento por um câncer nesse nível assim, sabe, de assistência, foi muito bom. Então eu trouxe ela para cá, para São Paulo. E ela morava com a minha avó. E no dia que ela se mudou, a minha avó teve um AVC. E eu tirei ela da cidade que ela viveu a vida inteira. Ela viveu 60 e poucos anos, sabe, em Caxias. Eu trouxe ela para São Paulo. Se estabilizou total, né? Ela surtou. Completamente, assim. Ela entrou numa depressão profunda e ela surtou. Minha mãe ficou completamente irreconhecível, assim. Ela só gritava o dia inteiro e chorava o dia inteiro. E eu não tinha ninguém aqui em São Paulo. Era só eu. Eu não podia, tipo, sei lá, ir na rua e ficar 2 horas na rua, que eu já via meu celular com um monte de mensagem da minha mãe dizendo que ia se matar, tá ligado? Então, tipo, tem que estar do lado. Você não pode, sabe, fugir da responsabilidade. Mas é pesado pra caralho também. E aí, quando você faz sozinho, é muito pesado. Então, esse limite, sabe? Da onde que você tem que estar com a pessoa, mas da onde que você tem que se afastar para se proteger, é um limite muito difícil de você reconhecer. Sim. Eu comecei a ficar maluco junto com a minha mãe, assim. Eu comecei a ficar doente. Não, e assim, é que nessas horas de emergência não tem limite. É uma simbiose mesmo, porque, tipo, é emergência. Então, você mergulha. Mas aí, conforme vai construindo esse processo, aí a gente vai precisando, estabelecendo esses limites, né? Ela tá com acompanhamento psicológico agora, não? Não. Eu vou te recomendar aqui alguns. Tem tive, grupos eu tive que fazer tudo particular. O primeiro psiquiatra que eu encontrei para ela foi um desastre, assim. Ele é um péssimo profissional. Que tinha toda uma pegada psicanalítica, assim, e eu gosto dessa pegada mais crítica. Só que ele não tinha a menor ideia do que estava fazendo com ela. E aí, assim, a minha mãe chegou uma hora que ela só falou que ele era péssimo na cara dele. Ótimo. E aí ele só expulsou ela do consultório. Ótimo. E aí a gente foi para um outro. Arrasou. E assim, eu encontrei profissionais muito caros. E eu tava, tipo, pagando um aluguel, pagando tudo. Tipo, eu tinha um custo altíssimo todo mês. Não, tem um grupo daqui do Hospital das Clínicas da USP aqui também. Tem um ambulatorial que dá para tentar. Mas tem grupo de apoio toda segunda-feira, online, que você pode começar a tentar com ela, assim, de grupo que tem uma psicóloga, Paula Ayub. Eu já entrevistei a Paula aqui, ela tem muitos anos de clínica, de atendimento. É um grupo de apoio gratuito, tá? Tem que ter um convite para entrar, tudo, autorização e tal, eu passo. Mas, assim, é um grupo que com apoio que tem a doutora Daniela Bordini, que é psiquiatra que coordena. Ela, inclusive, está com um quadro que está passando no Fantástico, inclusive, que tem passado com autistas, um quadro muito bacana. Participou, inclusive, Fábio Assunção, Luana Piovani, tudo. Foram vários autistas, vários níveis de suporte que estavam sendo ouvidos. Ela é uma psiquiatra incrível aqui. E a Paula é a psicóloga que coordena. Então, não é, tipo assim, grupo solto na braquiária. Não, você tem... É um grupo sistematizado, mas são várias pessoas. Eu falo porque acaba que uma socialização, assim, mais pessoas se ouvindo, falando... Pode ser uma tentativa e uma porta de entrada para profissionais bons, que é coordenado por... Enfim, tentativas que eu te passo ali. Fica a dica aqui também, pessoal, para quem precisar, sabe? Essa roda de conversa toda segunda-feira, se você quiser, quando você quiser, né? Mas ela é toda sistematizada, assim, não é coisa que... Porque tem, às vezes, umas coisas que ficam muito autoajuda, não, ali é algo que é estruturado, assim, para apoio, sabe? Justamente porque faltam espaços de acolhimento, de escuta, de ativa, o que fomente que você fale, que você seja ouvido, de dinâmicas... Enfim, porque pessoas que trabalham com isso, e de casos extremos, de pedir ajuda, assim, sabe? Eu gostei muito eu fui voluntário no CAPES aqui em São Paulo, né? Eu gostei muito da ideia do CAPES, né? Mas você percebe a negligência, sabe? Que existe dos investimentos nesse tipo de serviço que é fundamental, né? Tipo, o CAPES que eu fui voluntário
era uma ideia maravilhosa, assim, maravilhosa. Eu ia gostar que minha mãe fizesse parte de um coletivo, assim, porque é uma comunidade que você cria, Sim, né? sim. E eu acho muito legal, assim, tipo, as pessoas neurodivergentes se conhecerem, né? Porque Você se sente pertencente. você se identifica, né, com aquela comunidade, né? Isso é muito importante, porque não é qualquer grupo que você vai fazer parte. Não, né? não é. Então o CAPES ele tem um valor político assim estratégico para esse tipo de assistência, sabe? Que devia ser uma reivindicação pública, sabe? Para esses espaços existirem. Porque só as famílias dando conta, Não. sabe? Não, isso é real. Não, Isso aí não, isso é nada. Não, a gente precisa de questões estruturadas, científicas, né? Não dá. Isso é saúde pública, gente. Não dá. Isso aí não dá para romantizar essa sobrecarga materna, essa invisibilidade da mulher do jeito que ela tá. Isso de, a mulher guerreira. Não, me erra. Mas me erra bem, sabe? Do jeito que tá calamitoso, não tem como. E não vai dar mais ré para esse tipo de assunto, porque os diagnósticos só estão aumentando. A sociedade vai precisar se adaptar como um todo para receber essas pessoas, porque está completamente disfuncional, todos os espaços estão funcionais, então o mercado vai precisar se adaptar para recebê-los, as escolas, as faculdades, o judiciário, que também está se achando, assim, achou que tá por fora, né, no caso, acho que faz parte, não sei, apartado da sociedade. Não, querido, judiciário também, vocês do Poder Judiciário vão precisar se especializar, vão precisar estudar sobre para acolher. Inclusive vocês, juízes que estão julgando. Não sei, tá tendo um descompasso, no caso. Quando a gente pensa em tratamento, a gente pensa num tratamento bem elitizado, né? Porque envolve psicólogo, fonoaudiólogo, psiquiatra, remédio. E, assim, isso não é realidade, né? O tratamento ele precisa ser democratizado e, tipo, uma dos potenciais mais democráticos que eu conheço é a arte, assim. Quando eu cheguei no CAPES, por exemplo, eu fiz a mesma coisa aqui. Eu levei desenhos, eu levei um bolo de desenhos, levei cadernos para os residentes. Eu levei para os pacientes se estimularem com aquilo e terem desejo de fazer, mas eu também levei para os residentes terem contato com o material. Então, a primeira sala que eu entrei foi na sala dos residentes, psiquiatras e psicólogos em formação dentro do CAPES. Eu deixei bolos assim de desenhos com eles e fui no banheiro. 3 minutos depois, quando eu voltei, tava os meus desenhos todos assim, ó, tipo juntos assim numa cadeira e eles conversando entre eles, tá ligado? E aí, assim, isso demonstra uma completa insensibilidade para um tipo de valor, de recurso, sabe? Que tem um valor, um potencial enorme que pessoas em formação, pessoas profissionais da área em formação, não têm nenhuma sensibilidade para reconhecer esse valor, esse potencial. Não tem. E aí, assim, eu fiquei horrorizado. Eu fiquei completamente horrorizado com essa relação que eles tiveram, com esse descaso. Aí eu cheguei na sala dos pacientes e mostrei, os pacientes começaram a ficar, tipo, malucos com os desenhos, assim. Tipo, pegar os desenhos e querer fazer. Uma paciente que eu não lembro o que ela tinha, assim, mas talvez fosse autismo nível 3. Ela pegou na hora, assim, um desenho meu para tentar reproduzir, assim, e depois ela chegou para mim me mostrando. Aí, tipo, a gente começou a fazer oficinas de desenho. E os pacientes ficavam completamente compenetrados na atividade, sabe? Aí eu cheguei pro coordenador do CAPES e eu falei para eles, olha só, os seus profissionais que estão fazendo a residência demonstraram esse completo desinteresse por esse recurso. Os pacientes mostraram um completo interesse. Não está meio desproporcional essa relação de interesse? Será que existe um buraco entre vocês? E aí ele ficou reflexivo assim com a minha crítica, mas eu não tenho muita esperança de que isso se converta numa consciência pública, sabe, sobre a importância da ocupação artística como um tratamento, né? Apesar da gente ter referências que são históricas, né? Como a própria Anísio da Silveira. A Anísio da Silveira, ela tem um trabalho fantástico, assim, ela foi uma gênia do tratamento, tá ligado? Com pacientes com autismo, pacientes com esquizofrenia. E a Anísio da Silveira, ela deixou uma herança pra gente que praticamente é subvalorizada. Corta.
corta aí que eu vou tossir. Coloca os minutos. Aqui em São Paulo, eu participei algumas vezes numa edição de um evento, um congresso, era o TEA Arteiro, que juntava a arte, né, com o TEA. E o congresso era basicamente trazia profissionais para falar do papel da arte, né, no desenvolvimento, para pensar nas potencialidades. E aí trazia tudo, música, pintura, dança, eles traziam artesanatos, enfim. E eu entrevistava sempre, eu entrevistava alguns profissionais também, mas era muito bacana entrevistar os artistas, né? Amanhã mesmo aqui eu vou entrevistar de novo, porque o Nicolas já veio várias vezes. Nicolas Brito Salles chama. O Nicolas, ele é um autista com deficiência intelectual. E o Nicolas, hoje ele é artista plástico, fotógrafo também. O Nicolas também dá palestras. A mãe dele é autista, com superdotação. Ela é neurocientista, Anitta Brito. E o pai dele, o Alex, ele tem TDAH. Eles são um casal fantástico, fantástico, fantástico. E eles se estruturaram muito para ajudar o Nicolas. O Nicolas deve estar... Eu chuto que o Nicolas deve estar com uns 23 anos hoje. Para entender as potencialidades que o Nicolas tinha e ajudá-lo assim, a inserir no mercado de trabalho. Então, eles foram apresentando muito tudo. Tipo, quer tentar isso, quer tentar aquilo, quer tentar tal coisa, né? Então, até mesmo o estigma que tem em questão de deficiência intelectual, né? Porque entenderam também assim, as dificuldades dele na escola, a fala dele veio muito tardia, mas o Nicolas, por exemplo, ele conta aqui pra mim que quando ele terminou na escola fundamental, ele foi o orador da turma. Ele demorou muito a falar, mas quando veio, depois ele conseguiu ser o orador da turma. Então, eles vão habilitando o Nicolas e ele faz os desenhos, as artes dele, ele faz no computador. E ele gosta muito de ventilador, de coisas que giram e tal, então ele faz muitos desenhos, as artes que giram e tal, e eles printam muito em camisetas, canecas, tudo, né, faz telas também para vender, eles ficam como curadores do Nicolas, né? E aí ele também foi desenvolvendo na fotografia. O Nicolas é uma graça, assim, uma graça. E no TEA Arteiro tem várias pessoas, assim, tem um menino, o Dudu, já deve estar com 12 anos, eu entrevisto o Dudu desde os 8, 9. O Dudu, ele tem albinismo, baixíssima visão, assim, autista, e ele desenha perfeitamente, ele tem hiperfoco em arquitetura e em história da arquitetura. O primeiro desenho que ele fez foi de um dos hospitais aqui de São Paulo, que é onde ele fazia o tratamento de albinismo dele. Então, com a baixíssima visão que ele tinha, ele fez uma tela gigantesca com toda a fachada desse hospital. Perfeito, reproduzindo, né, como uma planta de arquitetura, né? Incrível, você vai conversar com ele. A última entrevista que eu fiz com ele o ano passado, esse ano não vai ter o TEA Arteiro, espero que o ano que vem tenha. E aí, o ano passado, ele estava fazendo sobre as ferrovias. E aí, ele estava estudando sobre as primeiras ferrovias e tal, e ele queria fazer as obras sobre isso. Ele estava com 11 anos. E aí, assim, tem cada pessoa genial. Eu conversei com uma menina que ela estava morando agora não sei, acho que ela estava nos Estados Unidos, mas assim, ela conversava comigo em inglês, ela respondia em inglês, ela estava morando na Itália, enfim, ela falava algumas línguas, jovem, 20 e tantos anos também, autista, fazia desenhos. Morava sozinha, morava com uma gata dela, hiperfocado em gatos e tal. Então, tipo assim, umas mentes fantásticas. Eu fico encantada com esses cérebros tão diferentes e geniais, né, no sentido, porque para mim,
Meu marido é autista, né? E ele sempre foi o esquisitão. E eu sempre achei beleza no esquisito. E quando eu digo esquisito, eu digo não é da forma pejorativa. Quem tá aqui no canal já tá mais do que acostumado com a minha fala. Porque eu acho lindo o diferente, o que se destoa, o comum pra mim, não tem graça nenhuma. Porque é justamente essas diferenças que trazem totalmente a graça. Então eu vejo essas pessoas e falo, cara, que máximo. E um se vestindo completamente diferente do outro, andando diferente do outro. Tipo... É surpreendente. Um paciente autista do CAPS, ele chegou para mim e ele falou, vem aqui. Sabe quem você me lembra? Você me lembra o Tim Maia. Você me lembra muito Tim Maia. Eu falei, é porque eu sou um homem negro, né? Então, é uma surpresa, assim, sabe? A perspectiva de uma pessoa neurodivergente, ela é surpreendente. Isso é uma riqueza cultural, assim, uma riqueza de sensibilidade, que deve ser tratada e reconhecida como riqueza. Não sendo tratada e reconhecida como nesses termos pejorativos, sabe? Que diminuem o valor dessas pessoas e dessas perspectivas. E aí, assim, a arte ela ajuda muito essas pessoas a desabrocharem, né? E uma das coisas que eu sou mais entusiasta assim, no tratamento com arte é barato. É barato. Eu levei material para dezenas de pacientes, deviam ter uns 20 pacientes no CAPS, tá ligado? Eu levei materiais que eu gastei, sei lá, R$50, assim. Tinha material para todo mundo trabalhar. Levei cartolinas e levei giz, sabe? Porque são materiais fáceis de manipular e são muito prazerosos, porque o giz ele já tem um colorido vibrante. Então, é estimulante você mexer com aqueles materiais. Eu levei e a galera ficou lá, sabe, muito envolvida com a atividade. Então, é uma forma de tratamento que pode ser uma rotina para uma pessoa neurodivergente que é muito acessível. É democrática, né? Sim, e quando a gente está falando da população de pessoas neurodivergentes no Brasil, a gente está falando nesse personagem que a gente estava falando, né, estava descrevendo. São pessoas pobres, são pessoas que estão sofrendo, que precisam de um tratamento, né? E aí precisam de um tratamento barato, precisam de um tratamento que seja que tenha muito valor, né? Como terapia e como uma forma de você trabalhar a sua consciência sobre você mesmo, mas ao mesmo tempo que seja acessível nesse sentido, porque a gente está falando de um país com uma desigualdade profunda. Então, tem que ser acessível, né? Então, isso é uma questão meio que estratégica, assim, com valor político que praticamente é negligenciado, sim, sabe? Esse tipo de recurso, né? Sim. Completamente negligenciado. E aí, enfim, essa situação que eu te descrevi, da insensibilidade dos profissionais da área para reconhecer o valor daqueles materiais, é uma coisa inadmissível. Ela tem que ser execrada, assim, sabe, do debate. Não é só um problema de formação desses profissionais, é também um problema de formação pessoal, assim, sabe, social, que você é muito insensível à sensibilidade do outro, sabe? E, pô, a arte, a expressão artística é uma expressão sensível, sabe, do sujeito. Então, isso tem um valor que tem que ser colocado para debate público. Muito, muito importante. E aí, pô, eu conheço os benefícios de perto, né? Porque eu me beneficio demais do tratamento. Então, a gente tem que aprofundar o conhecimento que a gente tem sobre esses recursos. A gente tem que complexificar eles e produzir materiais que sejam disponibilizados, sabe? Para instituições de tratamento, para instituições como o CAPS, e para também o uso pessoal, assim, dos pacientes que podem, sabe, trazer para casa deles o benefício. Por exemplo, esses cadernos aqui, ó, eles são tipo materializações das minhas estereotipias, sabe? Se eu tô estressado, se eu tô praticamente
eu tô o tempo inteiro desconfortável, eu só tenho 2 momentos para me sentir mais confortável. Um é quando eu tô na minha cama, com a luz apagada à noite, prestes a dormir, e o outro é quando eu tô, tipo, desenhando. Então eu levo esses cadernos para todos os lugares. E não é que eu fico pensando num desenho para elaborar, sabe? Eu só fico rabiscando. O rabisco já é o suficiente para aliviar bastante do meu estresse. E assim, é um caderno, sabe? Você pode ter só um caderno e uma caneta Bic. Você pode gastar, sei lá, R$ 7 num material que pode te acompanhar no seu cotidiano. E isso vai estar ali disponível para você se aliviar em situações que são, às vezes, degradantes, sabe? Porque a cidade não foi feita para pessoas neurodivergentes. A cidade Não. foi desenhada para torturar essas pessoas, né? Então, é muito importante a gente considerar como o tratamento pode ser acessível para essas condições que são tenebrosas, né? Sim. Mostra os seus cadernos aqui pra câmera, pro pessoal. Então, não são... Para qual câmera? Aqui, ó. Calma aí, eu sou vaidoso também com o meu trabalho. Não posso mostrar qualquer coisa ruim. Tá mas certo. Dá pra ver que, tipo, esses rabisquinhos, né? Esses rabisquinhos, eles têm uma função muito de alívio mesmo, né? São funções terapêuticas, porque cada rabisquinho que você faz é meio que uma costura, um bordado que você faz. Então, isso ajuda muito na concentração e no alívio da ansiedade em nível de gestual, né? Porque o movimento, ele te ajuda a você aliviar a energia que está te machucando, né, da ansiedade. Então, o movimento, quando ele passa pela tua mão ou passa pelo teu corpo, ele meio que constrói uma relação de despejo com o material. Então, esses tipos de desenhos rabiscados que eu produzo são uma representação, assim, sabe, de como que eu lido com a minha ansiedade rabiscando os meus cadernos. E isso me ajuda bastante, assim, a regular, sabe? E, assim, é uma coisa importante. Como a minha mãe era dependente de remédios, eu desenvolvi um trauma com remédios. Assim, eu sou muito resistente a remédios. Eu não tomo remédio, sabe? Eu produzo muito porque o meu tratamento, ele se baseia basicamente nisso. Eu não tomo nenhum estabilizador de humor, eu tenho medo do remédio. Então, eu tomo em casos extremos, assim, sabe? Mas, de modo geral, eu só sobrevivo com esse tipo de tratamento aqui. E eu conheço os benefícios no meu corpo, porque eu faço isso há pouco tempo. E eu tenho um antes e um depois de ter começado a desenhar. Antes eu sofria, eu escrevia pelo menos, sabe? Então eu sempre estava escrevendo. Mas antes do contato com o desenho, era muito mais complicado a minha vida, sabe, psicológica. Eu sofria muito mais. Hoje em dia eu consigo ter um bem-estar muito maior, assim, né, por causa dos desenhos. Eu trouxe colagens também, que são coisas que eu faço na minha casa. Assim, sábado à noite, sabe? A minha alegria é fazer esses desenhos. Então eu escuto uma música e fico desenhando. Eu não gosto muito de sair de casa, né? Você deve imaginar por quê. Então, eu fico muito em casa. Então, tipo, eu ocupo a minha casa com essas atividades que são muito prazerosas e que me ajudam muito a me sentir melhor. Isso aqui é de quando eu comecei a desenhar. Eu fui me tornando mais maduro, né, na minha relação comigo mesmo. Então, tipo, dá pra perceber que isso foi deixando meu desenho mais solto. Tá. Porque ele foi ficando mais corporal, sabe? Eu não penso muito no desenho. Eu só, tipo, eu só explodo ali. Eu só despejo com o desenho. Então, isso me ajuda... É uma relação que eu tenho uma técnica que eu acabei desenvolvendo, uma linguagem que eu acabei desenvolvendo que é muito mais compatível com a minha necessidade em relação ao desenho, né? Tá. Que é uma necessidade de alívio de ansiedade. E aí você usa caneta mesmo, giz, tô vendo as canetas, né? Eu uso qualquer coisa. Eu pego um bolo de canetas assim, eu só fico rabiscando assim, sabe, no papel. E isso tem um efeito que
eu tô muito ansioso, eu tô muito agitado, eu sento e eu faço, tipo, 10 desenhos de uma vez, sabe? E aí, tipo, depois disso, eu sou outra pessoa. É como se eu tivesse tomado um remédio, sabe? Então, com a pintura e com o desenho são relações que são... Eu não consigo nem mensurar, assim, o Nossa, poder olha. disso. Isso aqui é da minha mãe, ó. Ela tentou fazer uma reprodução do bordado da minha avó. Ah, eu ia falar isso. Esses daqui são dela, assim, né? Olha só. É. Ela tem alguns desenhos lá em casa. Vocês sentam juntos para fazer? Sim, quando ela tava, tipo... quando ela tava com cabeça, assim, pra poder ficar estável, eu botava ela pra pintar comigo. E, assim, ela fazia coisas bem bonitas, assim. Tem publicações, mas vai ser difícil de achar, porque tem muita publicação na minha página. Ah, esses daqui, ó. Esses daqui são ótimos para ansiedade. Nossa. Porque você... Quanto tempo fica para fazer um assim? Eu faço tudo muito rápido. Eu faço isso aqui em, sei lá, 2 horas. Nossa. Porque eu não faço devagar. Eu faço... É uma maquininha. Por isso que eu faço muitos desenhos. Enfim, é muita variedade também, porque eu fico pegando muita referência, né? Na internet não tem essa, tipo... Eu fico o tempo inteiro fazendo pastas e pastas de referências de desenhos. Sim. Então, uma coisa me chama atenção e me interessa, ela me influencia. Então, eu vou incorporando muitas referências de uma maneira contínua no meu trabalho. Então, as transformações do meu trabalho, elas são conectadas com essa minha busca incessante pelo prazer visual de degustar a imagem. Então, eu fico sempre atrás de muitas referências. Eu tenho, sei lá, milhares de referências nas minhas pastas no Pinterest. E aí, Instagram, tudo que tiver imagem, assim, eu sou obcecado, né? E aí isso entra bastante, assim, na maneira como eu produzo. E aí, por exemplo, as telas, seu trabalho que você faz para vender. Se entrar no seu perfil, você tem um link. Você tem uma lojinha online, você tem... Não. Mas e aí, como é Roberto? Eu sou péssimo nessa parte de trabalho. Mas e que o pessoal quiser comprar? Eu que tinha um faz? site, mas eu só fazia tudo errado. E aí... Não, mas eu tô falando de você aqui, mas eu sujo falando mal lavada, tá bem? Porque eu sou péssima também para me promover e vender coisas, mas tá. Eu sou péssimo em ganhar dinheiro. São os dois, ó, Jesus amado. Eu sou muito bom em produzir, assim, eu trabalho muito, mas eu sou muito ruim em ganhar dinheiro. A galera sempre fica me cobrando para ter um site, para ter alguma coisa, mas eu não consigo fazer. Mas toda quarta-feira eu publico uma feirinha de quadros, né? Eu divulgo alguns quadros, assim, para as pessoas comprarem. Porque eu tenho muito quadro na minha casa, então às vezes eu vejo algum que estragou, sabe? E aí isso é meio triste. Nossa, isso é muito triste. mofa, Mas como assim essa feirinha? Você faz presencial daí? Não, eu publico no Story uma sequência de quadros à venda. Pra venda. Sempre, toda semana eu faço isso na quarta-feira, assim. Então, pessoal, quem tiver aqui nos assistindo, já se inscrevam. Vocês estão vendo? Mostra de novo o perfil dele, Wagner. Coloca aí na tela. As tatuagens aí são muito estereotipia também. Porque, tipo, a pessoa quando vai tatuar comigo, assim, a tatuagem é a base do meu dinheiro, assim, né? Eu ganho dinheiro com a tatuagem. Ah, tá bem. Então, tipo, quando a pessoa vai tatuar comigo, ela nunca sabe o que ela vai fazer. Eu sempre invento na hora com a pessoa. Você tem um estúdio de tatuagem? Tem, Ah, mas aí no perfil tem endereço, tem... Não posso divulgar. Não pode, tudo bem. Mas eles têm tem uma galera muito com complicada aqui. Sim, tipo... Pra conseguir te achar. Sim. Por que você não leva suas telas pro estúdio? Não, tá tudo lá. Ah, tudo bem. Então lá o pessoal consegue comprar com você. Sim, consegue. Tá. Sim, eu vendo, de vez em quando eu vendo quadro, assim, mas não é uma coisa que eu fico... não é a base do meu dinheirinho, não. Tá. É mais a tatuagem. Mas essas tatuagens, elas são muito assim, tipo... Porque eu não consigo ficar muito preso à técnica, né? Então eu faço muito me divertindo, que foi a maneira que eu encontrei de conseguir me concentrar no meu trabalho e ter algum prazer. Porque...
o trabalho em si era muito complicado. Assim que eu comecei, eu não conseguia nem dormir à noite, né? Porque eu tenho que interagir com uma pessoa que eu não conheço. E aí eu consegui desenvolver um tipo de desenho que me deixa tranquilo para quando eu tô com uma pessoa estranha, né? Então os meus desenhos de tatuagem são tipo improvisações muito próximas dessas estereotipias do meu caderno que eu te mostrei. Que é tipo um tipo de desenho bem autista, assim. E a galera é maluca, porque a galera me deixa fazer qualquer coisa, né, de composição, assim. E aí, enfim, consegui criar um nicho de trabalho que me faz eu me sentir mais confortável, né? Porque é uma coisa bem pesada, assim, né? Ter que conviver com tanta gente, né? De milhares de pessoas já. E aí, você tem uma carga também de energia muito grande, né? Tenho. A minha comorbidade é o autismo com TDAH, com certeza, né? Quando eu era criança, assim, eu comia tudo. Assim, eu comia, não de compulsão alimentar, era de morder tudo. Sim. Tipo, a minha camisa não tinha gola, assim, eu engolia tudo, sabe? Caneta eu não podia ter, eu comia tudo, tudo, tudo. Então, tem um TDAH muito forte também. Dá pra ver, né? A energia que tem nas coisas que eu faço, ela é muito forte. Sim. É muito vibrante. Roberto, foi um prazer te conhecer, saber do seu trabalho, né? E da tua história. Eu desejo muito sucesso para você. Desejo muita calmaria para sua mãe. Nem conheço, mas já tenho um carinho como tenho por todas as mães aí. Vou te acompanhar também nas redes, né? E eu espero, né, assim, nessa jornada nossa, né, que a gente consiga ver mudanças positivas aí para a nossa comunidade aí, em termos de políticas públicas, porque o caminho é esse, é no coletivo. Não é para mim, para você, para o meu filho, para sua mãe, é para todo mundo. É só assim. Do mesmo jeito que eu tive uma vida melhor do que a minha mãe, o seu filho deve ter uma vida melhor que o pai dele também. Então, é um sinal de melhora. Acho que é mais ou menos isso mesmo, né? Mas obrigado mais uma vez por ter vindo aqui. Obrigado por me convidar. Viu? E vocês que estão aí, se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva. Se você quiser se quiser e puder, né, se tornar membro por R$ 7,99, também é uma forma de ajudar aqui na produção de conteúdo. Mas se não puder, gente, não tem problema aqui. 99% do conteúdo aqui é tudo gratuito, né? Os membros, a gente tem algumas aulas exclusivas, alguns conteúdos exclusivos que eu tento produzir para agraciar aqueles que se tornam membro aqui para nos ajudar, né? Apoiar o canal. Mas se não puder, sem problema, mas se inscreve, porque é uma forma de fazer conteúdos como esse, né? Esse bate-papo tão bacana aqui, para que alcance o máximo de famílias possível, né? E assim a gente vai construindo aí um futuro melhor, tá bem? Então, até o próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau.